Priscila, olá! Foi. Priscila, foi. Tudo bem? Beleza, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Vou fazer o mesmo aqui. Eu fiquei no sol hoje, tô toda vermelha. Vamos lá então, gente. Boa noite para quem chegou agora. A gente já tem aí algumas pessoas. Eu sou o Sérgio Uti, correspondente do SBT aqui em Londres. Essa é uma cobertura sobre essa crise da pandemia do novo coronavírus. A gente está orgulhosamente recebendo hoje uma pessoa que está aqui na linha de frente dessa batalha, uma pessoa que vê as emergências das emergências, né? E ela vai explicar para a gente isso um pouco. A gente vai falar sobre diversos assuntos, vocês vão poder fazer perguntas também, se quiserem. Mas eu queria primeiro chamar a Priscila para se apresentar. A Priscila mora aqui há 17 anos, se formou como paramédica aqui em Londres. E, Priscila, eu queria que você explicasse para as pessoas o que é uma paramédica. Qual a diferença de uma paramédica para uma médica, por exemplo? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Obrigado por me convidar. É um grande prazer estar aqui falando com você. O paramédico, ele é um clínico autônomo. A gente tem uma universidade, um bacharel aqui, que ele é focalizado em medicina de emergência fora do hospital, ou seja, pré-hospitalar. Então, a minha especialidade médica é apenas fora do hospital. Já o médico, ele já atende no hospital, ele já atende em clínicas e em consultórios. E a minha especialidade clínica é apenas para pacientes fora do hospital. E a gente pode fazer também vários tratamentos bem invasivos, inclusive, como o médico poderia fazer, mas apenas fora do hospital. Então, a gente aprende farmacologia, porque a gente pode dar vários medicamentos venosos, via ósseo, via nebulizador, via oxigênio, ou seja, a gente tem todo um conhecimento, mas apenas focalizado para emergências. Certo. Priscila, o seu trabalho, você me corrija se eu estiver errado, você atende apenas os casos mais graves, né? Você tem que chegar, inclusive, antes da ambulância, porque você prepara o paciente para ser levado para o hospital, porque os pacientes que você atende, quase todos eles, ou todos, se não me engano, vão precisar ser hospitalizados, né? Se conseguirem ser, é isso? Isso, então, eu sou paramédica, eu trabalho para o Sistema Único de Saúde daqui, chama o NHS, é parecido com o SUS no Brasil, tá? Então eu trabalho para o governo. A minha especialidade dentro do sistema de ambulância, eu trabalho sozinha numa ambulância menor, num carro. Existe a ambulância grande e tem a ambulância pequena. Eu trabalho sozinha, eu sou a primeira a chegar e eu só vou para os piores pacientes. Eu não vejo o que a gente considera pacientes normais. Eu só vou para os pacientes que estão em crise aguda e que podem vir a morrer a qualquer momento. E eles me mandam no carro pequeno, porque o carro pequeno ele consegue chegar mais rápido. Eu já faço aquele tratamento inicial de estabilização do paciente, seja qual for o problema que ele tem, se é um ataque cardíaco ou se ele foi atropelado. E aí, quando a ambulância chega, a gente começa a trabalhar como um time. Se a ambulância tiver paramédicos dentro, que nem todas têm, eu passo o paciente para o time da ambulância, eles levam para o hospital e eu posso atender outros. Se a ambulância não tiver paramédico, eu preciso ir dentro da ambulância com eles. Priscila, a gente vai tocar num assunto sobre o qual a gente já conversou e que eu também acho muito importante, que é a questão de mostrar para as pessoas que 80% dos casos, na verdade, vão ter sintomas leves ou às vezes vão ser até assintomáticos, mas antes de cair nesse terreno, eu queria explorar um pouco mais a sua vivência, que vive das emergências, né? Por isso a gente focou na reportagem o mundo do paramédico, que não é um mundo que trabalha com esses 8%, é com o pior dos 20%, não é isso? E eu queria saber o que mudou na sua vida profissional nessas últimas semanas com essa coisa do coronavírus aqui no Reino Unido. Para localizar as pessoas, o Reino Unido está hoje em número de mortes, superou as 18 mil mortes de ontem para hoje, foram quase 800 mortes registradas apenas na rede hospitalar. A Priscila, por exemplo, lida com óbitos que acontecem principalmente nas casas e nos lares de idosos que não estão sendo contabilizados ainda. Então eu volto para a minha pergunta, como a sua vida mudou nessa pandemia, Priscila? Muito bom você mencionar no começo que os meus pacientes normalmente já são as pessoas de risco, ou seja, a maioria dos meus pacientes já são pessoas idosas ou pessoas com grandes problemas de saúde. Eles são os meus pacientes que eu vejo todo dia, né? Obviamente, eu estou acostumada a lidar com morte, faz parte do meu trabalho. E eu geralmente lido com talvez 1 ou 2 mortes por semana
normalmente, que eu tenho que conversar com a família e tal, aquela coisa toda. E desde que a gente chegou aqui no pico da pandemia, eu tenho lidado com 3, 4, 5 mortes diárias dos meus pacientes. E isso é muito difícil para mim, porque isso não é normal, né? Eu não me formei como paramédico para ficar lidando com morte o dia inteiro, o tempo todo. Então, isso é bem difícil, né? Mas lembrando que os meus pacientes, eles são as pessoas idosas, eles são as pessoas já bem adoentadas e eles realmente estão, olha, A gente tem esse problema ainda do perfil. Aqui no Reino Unido, por exemplo, a gente sabe disso, né? Porque isso acontece em todo mundo, que a maior parte dos pacientes é desse grupo mesmo, de idosos, de pessoas que têm doenças pré-existentes, de pessoas principalmente que têm doenças pulmonares do coração, mas ainda falta um pouco esse perfil, né? Priscila, nesse tempo em que você atendeu, você chegou a atender alguma pessoa que é fora desse perfil, ou seja, pessoas mais novas que dificilmente vão ficar doentes, muito doentes? Pois é outra coisa muito interessante, né? No começo de março, nós acreditávamos que o número de pessoas novas e saudáveis que haveriam ter complicações graves era muito, muito, muito pequeno. Infelizmente, essa realidade está mudando. Isso é uma realidade que eu estou vendo aqui, né? Que o número de pessoas novas e saudáveis apresentando um quadro grave de Covid é maior do que o esperado. Mas ainda é muito pequeno esse número. Muito né? Pequeno em relação ao todo, né? Exatamente. Em relação ao todo, né? Se você for pegar, desde que eu comecei com essa pandemia, eu estava dando uma olhada aqui na minha agenda, eu lidei com mais ou menos umas 20 e poucas mortes, né? E dessas 20 e poucas mortes, eu lidei com uma pessoa que morreu que tinha menos de 50 anos de idade e tinha aparentemente uma saúde normal. Então, assim, esses são os meus números pessoais que eu estou te falando. Certo. Vamos tocar num assunto que eu acho que muita gente quer saber, Priscila. Um vídeo que você fez para o seu canal na internet viralizou aí nas últimas semanas, se não me engano, foi no início de março, foi isso? Foi um vídeo 9 de março. Foi no dia 9 de março, em que você colocava isso claramente. Olha, 80% das pessoas não vão ter sintomas leves. Você colocava muito que do perigo de entrar em pânico nesse momento, né? Acredito eu que você não diminuía a seriedade dessa pandemia, mas colocava essa questão que é importante, que 80% das pessoas vão se recuperar. De lá para cá, você mudou de opinião ou foi as circunstâncias que mudaram? Olha, eu acho o seguinte, primeiramente, aquele vídeo, eu nunca imaginei que fosse viralizar, né? É um vídeo que eu falei para as pessoas que me seguiam, assim, e tal. É porque você é muito comunicativa, as pessoas gostam de te ouvir. Pois é, aí viralizou e tal, então assim, eu não me expliquei, eu não me expliquei de uma maneira tão boa como eu deveria ter me explicado, justamente porque eu não sabia que iriam milhões de pessoas me assistir, né? Uhum. A minha mensagem, ela continua exatamente a mesma, no sentido do que a pandemia ela é séria, nós devemos nos preocupar, sim, mas não devemos entrar em pânico, né? Essa sempre foi a mensagem principal. Obviamente, naquele vídeo, eu li os dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, para aquela data, né? Então, obviamente, se você for no site da OMS agora, a história já mudou totalmente no site deles também. Ou seja, eles também estão se adaptando às mudanças do vírus. Eu venho adaptando os meus seguidores, né, e as pessoas que me acompanham com as últimas notícias dos vírus, mas eu não falo mais em números, né? Eu não falo mais em números porque os números não estão corretos em nenhum lugar. Os números, na verdade, são isso, os próprios governos admitem que são apenas um retrato da realidade, né? Uma amostra da realidade, na verdade, né? Que não mostram totalmente o que está acontecendo. Aqui no Reino Unido, por exemplo, eu falei isso no início, o número de mortes, por exemplo, mostra apenas as pessoas que estão morrendo em hospitais, né? Há um problema gravíssimo de testes, não tem teste para todo mundo aqui no Reino Unido, né? Aliás, eu queria te perguntar sobre isso, que trabalha, você citou na reportagem e nessas entrevistas que a gente fez nos últimos dias, aliás, eu quero agradecer aqui a Priscila a paciência, porque eu liguei para ela várias vezes, conversei com ela várias vezes, porque eu queria sentir bem esse mundo dela para tentar ser mais fiel possível, né? Eu vi que você colocou ali a questão de que a gente cortou uma fala sua quando você falava desses 80%, e eu queria deixar aqui, na verdade a gente não cortou, a gente optou mesmo por não usar,
porque o que a gente queria na reportagem era mostrar o seu mundo, que é o mundo da emergência das emergências, né? Mas esse espaço aqui é ótimo para isso, para a gente reforçar essa questão. 80% das pessoas, sim, vão ter sintomas leves e sintomas ou sintomas nenhum, mas aí eu queria ir para a minha pergunta, uma coisa que você colocou muitíssimo bem nessa conversa que a gente teve. Essas pessoas que estão no grupo de 80%, na verdade, elas podem carregar o vírus para quem vai sofrer mais tarde, né, Priscila? Pois é, esse é o grande problema. Esse é o grande problema, entendeu? Porque as pessoas com o vírus acham assim, mas o vírus não me afetou muito, eu tô só com uma dor de cabeça, uma dor corporal, mas eu tô bem. Só que essa pessoa está transmitindo para outras pessoas que têm velhinhos em casa, que têm pessoas com câncer em casa, pessoas que já são fragilizadas e que não vão conseguir se recuperar desse vírus, né? E sem falar, que é o que a gente acabou de falar há minutos atrás, e que existe um número aí de pessoas que são saudáveis e que estão vindo a ter grandes problemas com o vírus, né? Então, assim, não é só porque você é novo, que você está com saúde, que você pode pensar, não, esse vírus não me pega, não é bem por aí, não. A gente tem que ter cuidado, mas sem entrar em pânico. O pânico, é o que eu sempre falo nos meus vídeos, quando o ser humano entra em pânico, a parte primitiva do cérebro, ela começa a funcionar. E, infelizmente, a nossa parte primitiva do cérebro não tem capacidade de raciocínio lógico. Então, a pessoa perde o raciocínio lógico, né? E fica praticamente um dinossauro, né? E aí acaba tomando as decisões erradas. Então, assim, não ao pânico e sim à cautela. A cautela sim, mas não ao pânico. Inclusive aqui, olha, uma pitada de notícia boa. Hoje o governo alemão aprovou os testes em humanos de uma vacina que está sendo desenvolvida no país. O Reino Unido já tinha anunciado isso ontem, aliás, começa amanhã. Os testes em humanos começam amanhã, são de um projeto desenvolvido pela Universidade de Oxford, a Imperial College aqui de Londres, que é um super centro de estudos, também está desenvolvendo a vacina. Hoje são 4 vacinas, se não me engano, já sendo testadas em humanos. China e Estados Unidos já estavam fazendo isso, se não me engano, e há 86 times no mundo inteiro tentando desenvolver vacinas. Há algumas perguntas ainda sem respostas que devem afligir muito profissionais como a Priscila, por exemplo. Eu trago alguns dados aqui da China e da Coreia do Sul, Priscila. Na China, por exemplo, pacientes curados que testaram negativo, tiveram a doença, se curaram, testaram negativo depois, voltaram a testar positivo 50, 60 dias depois. Na Coreia do Sul, eles fizeram um estudo com 1.000 pessoas que ficaram positivas mais de 4 semanas, depois que os sintomas tinham desaparecido. Eu imagino que essas incertezas sejam um fator que dificulta muito o trabalho de vocês ali no dia a dia, né? Porque você pode ter sido curado, mas pode ter o vírus de novo, né? Que loucura. Bom, a gente tem que pensar no vírus em si. Todos os vírus, em sua natureza, têm a capacidade de mutação. Então, quando ele se muta, o seu sistema imunológico já não reconhece mais ele. Então, aí a gente já começa um problema. Ou seja, se você imaginar, vamos imaginar agora que tenha vários Covid-19 e você tenha pegado o Covid-19 0.1. Você vai ficar imune contra o Covid-19 0.1, mas você não vai estar imune contra o Covid-19 0.2. Então, assim, se o Covid-19 é um vírus e ele vai se comportar como outros vírus, ele tem a capacidade de mutação. Sendo que a nossa gripe normal, existem mais de 100 tipos diferentes de gripe, né? Então é por isso que a gente fala, nossa, eu todo ano fico gripada, cada 2 anos fico gripada. É outra gripe, você não pega a mesma gripe 2 vezes, entendeu? Só que o Covid-19 é um vírus novo. Isso é bom para lembrar, né? Então toda vez que a gente fica gripado, na verdade, é um vírus diferente que está agindo ali, né? É um vírus diferente. Inclusive, ou uma mutação desse mesmo vírus. Seria eu não sei se você sabe, mas o resfriado comum, a gripe comum, também é um vírus da família corona, né? Sim, sim. Só que ele não é o Covid-19. Exato. O corona é uma família muito antiga de vírus que já é muito conhecida por nós. Só que esse Covid-19, ele é único e ele é o mais contagioso de todos os coronas. E é por isso que a pandemia ocorreu da maneira que está ocorrendo, porque é um vírus extremamente contagioso, muito mais que qualquer resfriado ou gripe que a gente conhece. Só para algumas pessoas me fizeram algumas observações aqui que existem mais curas do que mortes, naturalmente. Ninguém disse isso ao contrário. Tem muito mais gente sendo curada
do que... Inclusive, tem muito mais gente que é curada sem sequer precisar do hospital, porque 80% das pessoas... O problema é que muita gente... quando a gente fala de 20%, parece pouco, mas se você coloca isso numa população de 10 milhões, é muita gente. Não é à toa que todos... Né, que os hospitais estão sobrecarregados, que você está trabalhando muito mais, né, do que o normal. Priscila, você me disse uma coisa muito bacana, que era o valor, o quanto que você luta pela vida ali, né, que no momento que você está atendendo aquele paciente ali é o seu mundo, né? Como é que é isso? Como é que é lidar com esse sofrimento, sabendo que vai ser um momento em que você vai atender tantas pessoas que infelizmente não vão conseguir superar, né, isso? Olha, Londres é uma capital, você mora aqui, você sabe, é super ocupada, é muita gente, então emergências sempre ocorrem. Eu não sei se você tem esse número aí, mas eu te falo, normalmente o London Ambulance Service, né, só em Londres, atende em média 6 mil emergências por dia, normal. Por dia, isso? Por dia, 6 mil? 6 mil pessoas estão ligando para o número do 999 e é gerado um número, que é uma ambulância enviada, tá? Então já é um número de 6 mil. Na semana passada, a gente estava passando de 8 mil. Então, assim, é um pulo gigantesco de 6 mil para 8 mil. Com o passar do tempo, com o isolamento social, essa semana agora, que eu acabei de trabalhar, não passou de 4 mil. Isso é uma prova que o isolamento social da Inglaterra está funcionando, que as pessoas estão ligando menos para a emergência, estão indo menos para o hospital e dando a chance dos hospitais de lidar com a pandemia. O governo colocou isso aí, perdão por me interromper, o governo colocou isso na semana passada, de que houve 8, não na semana passada, na verdade, ontem ou antes de ontem, que houve 8 mil mortes a mais da média histórica, além da média histórica, na semana que terminou em 10 de abril. Eles estavam investigando que 80% dessas mortes estavam relacionadas com a Covid-19, mas 20% não estavam. E uma das ponderações feitas pelos cientistas do governo, pelos assessores lá do Boris Johnson, é que várias pessoas podem ter desistido de procurar o hospital, mesmo estando muito doentes, com medo da Covid-19, com medo de não serem atendidas. Você vê possibilidade disso acontecer ali no seu dia a dia? Não, olha, eu só posso falar da minha experiência pessoal. Eu continuo atendendo pessoas com derrame, eu continuo atendendo pessoas com ataque cardíaco. Uma senhora ontem caiu, se machucou muito feio no jardim dela, coitada, eu atendi ela. Então, assim, as emergências normais, as doenças normais ainda estão aí, nós ainda estamos atendendo e as pessoas ainda estão ligando, porque os hospitais, eles quando você entra para emergência no hospital, eles estão separados. Emergência de Covid vai para um lado e emergência normal vai para o outro, né? Então, o hospital em si está totalmente dividido. Mas, respondendo a pergunta que você me fez, é o seguinte, eu estou acostumada a sempre ter uma emergência me esperando. Eu sempre sei que, enquanto eu estou atendendo você, Sérgio, eu sei que tem mais um monte de pessoas esperando uma ambulância. Mas eu não posso deixar de dar toda a minha atenção e carinho para você, porque eu estou preocupado com as pessoas que ainda estão me esperando. Então, assim, se você, Sérgio, é o meu paciente, você vai ter 100% da minha atenção. Tudo naquele momento é seu e eu não vou ficar pensando nos pacientes que eu tenho depois. Porque senão eu fico doida, entendeu? Eu imagino. Então, aliás, o Mauro pergunta, uma das perguntas que pintou aqui, o Mauro pergunta, como é que ficou emocional? Olha, Mauro, obrigado pela pergunta. Olha, não tá fácil não, porque eu adoro os meus pacientes idosos, inclusive os meus pacientes prediletos são os meus pacientes idosos, sabe? A gente conversa, a gente brinca, eu faço chazinho para eles, sabe? Tipo assim, eu tenho um relacionamento muito, muito amoroso com meus idosos. Eu não sei se porque meus avós estão no Brasil, eu sinto falta de ter um avô e uma avó. Então, quando eu atendo meus velhinhos, eu trato todos eles como se fosse meu avô e minha avó, entendeu? E agora eu tô indo lá e eles estão morrendo. Então, assim, para mim tá sendo muito difícil, porque eu fico vendo vovó e vovô morrer diariamente. E isso é muito difícil, porque as pessoas ficam falando, vocês são heróis, o NHS é herói, não sei o quê. Nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos, entendeu? E tá difícil para todo mundo, e dependendo de onde você tá e qual é a sua área de atendimento. Para mim tá muito difícil, mas eu tento não pirar, né? Priscila, uma coisa que eu queria que você contasse para o pessoal é o seguinte, vocês agora têm que usar um equipamento que é muito maior, né? Que é muito mais maior, talvez não seja, mas enfim, que é muito mais complicado do que normalmente já era, né? E
E isso leva um tempo maior, naturalmente, né? Para vocês colocarem aquilo ali, que pode ser um tempo ali muito importante, né? Porque você atende só esses pacientes que estão ali, muitos na beira da morte. Como é que é isso, assim? Quanto tempo você gasta mais para vestir todo aquele equipamento com óculos, com macacão? E esse tempo pode influenciar ali na questão de alguém viver ou morrer? Com certeza. Olha, no começo da pandemia eu fiquei extremamente aflita com isso, porque quando eu cheguei para trabalhar, o meu colega estava no meu carro e falou assim, olha, Priscila, quando você for para uma parada cardiorrespiratória, não pare em frente ao endereço da casa, porque as pessoas não vão deixar você colocar toda a sua roupa. As pessoas querem que você chegue lá e já comece a salvar a vida. Totalmente natural. Eu pensei, claro, óbvio, você não vai querer o paramédico botando oclinho, botando luvinha, Você demora 3 a 4 minutos para colocar tudo. Né? Eu não posso ficar 3 a 4 minutos fora de uma emergência, a família fica desesperada. Então, o que é que acontece? Eu paro mais ou menos assim, 500 metros do endereço, saio do carro, me apareto toda, volto pro carro e aí eu dirijo para emergência. Quando eu chegar lá, eu já saio já metendo pau. Só que a questão é a seguinte, Quanto tempo que você gasta mais por conta da proteção, por causa do coronavírus? 3 minutos. E 3 minutos é um tempo muito grande, né? Pode ser um tempo muito grande para quem está ali morrendo. Não, 3 minutos é muito tempo. Uma pessoa que fica sem respirar 3 minutos, sem um atendimento ali, é a diferença entre a vida e a morte. 3 minutos de um sangramento arterial é a diferença entre a vida e a morte. Então, é que eu falo para as pessoas que nunca foi tão importante saber primeiros socorros, saber fazer massagem cardíaca, saber lidar com emergência em casa. Você dá um curso, inclusive, sobre isso em Londres, né? Um curso de primeiros socorros. Eu tenho uma empresa que ensina primeiros socorros, mas eu não estou me promovendo de maneira nenhuma, assim, em relação... Meus vídeos são educativos. Quem quiser aprender primeiros socorros comigo, vão ser muito bem-vindos, mas o meu intuito na minha página não é, tanto que eu não fico vendendo curso lá. A empresa está parada por causa do coronavírus, né? Mas eu acho que é fundamental das pessoas terem o conhecimento de primeiros socorros para poder ajudar o ente querido ali até a ambulância chegar. Fundamental. Você acha que muitas vidas poderiam ser salvas, mesmo na questão respiratória aí da Covid, se as pessoas estivessem melhor preparadas? Com certeza, com certeza. Eu acho que a responsabilidade da saúde de um ser humano não cai apenas nas mãos dos médicos, dos enfermeiros, dos paramédicos. A nossa saúde, primeiramente, é a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade com a nossa saúde e também com a saúde dos nossos filhos e com a saúde dos nossos familiares. Então, eu acho assim que, na verdade, o primeiro socorros e saber identificar uma emergência deveria ser ensinado nas escolas no mundo inteiro. Para as pessoas, por exemplo, você falou agora do Covid, né? As pessoas, às vezes, estão demorando demais para ligar para a ambulância, entendeu? Eu chego lá, a pessoa já está com uma insuficiência respiratória há um dia, está 24 horas com uma insuficiência respiratória. O que é? Qual é o sinal, Priscila, para a pessoa entender assim, quando ela deve chamar a ambulância? Em que ponto? Assim? Olha só, insuficiência respiratória é justamente o que a palavra diz. Você está respirando e não está sendo suficiente para suprir o seu corpo de oxigênio. Então, você se vê respirando cada vez mais rápido. O seu corpo pensa assim, cara, você está respirando, mas não está nos suprindo aqui. Então, eu vou botar você para respirar mais rápido. Então, você está sentado, como eu estou sentado com você, você está sentado aí, nós estamos respirando normalmente. Uma pessoa com insuficiência, ela vai respirar igual um cachorro com calor, vai ficar... E fica assim, gente, isso é emergência. Você não pode ficar assim o dia todo, entendeu? Uhum. Bom, então, tem as pessoas falando muitos elogios para você. Alguém falando, pergunta para a Priscila exatamente o que a Valut, que por acaso é minha irmã, me perguntando aqui, o que devemos fazer no caso de insuficiência respiratória? E aí? Fazer o quê? Olha, antes de chamar a ambulância? Respiratória é ambulância já. Você não espera, não espera. Enquanto a ambulância não chega, uma dica boa é ficar num lugar umedecido, né? Ou seja, um vapor. Um vaporzinho umedecido, o nosso pulmão gosta de ar molhado. O nosso pulmão, se ele tiver que escolher, se o pulmão fosse um ser vivo, ele escolheria um ar úmido para respirar. Então, é muito mais fácil a gente respirar um ar quentinho e úmido. Então, você fica nesse umedecido. Pode ser, abre a torneira, uma torneira quente, ou põe um copo de água bem quente em frente à pessoa, e a pessoa fica respirando esse vaporzinho.
né? Isso até a ambulância chegar. Isso não vai curar a pessoa de maneira nenhuma, mas vai dar um conforto para a pessoa até a ambulância chegar também. Ótima dica. Alguém perguntando aqui do ibuprofeno. Você usaria esse medicamento aí para Covid? Ótima pergunta. O ibuprofeno, ele não está sendo utilizado no tratamento do Covid justamente porque não conseguiram provar que ele faz mal. Ou seja, uns médicos e uns cientistas disseram que o ibuprofeno não é aconselhável e que tem piorado os pacientes, os sintomas. Outros disseram que não tem nada a ver. Mas como começou esse debate, o órgão de saúde aqui da Inglaterra está pedindo para os pacientes, como a gente não sabe ainda a verdade sobre o ibuprofeno, é melhor não usar. Então, o que a gente tem usado é paracetamol, dipirona e remédios para dores corporais que não tenham anti-inflamatório. O anti-inflamatório é ibuprofeno e naproxen, esses remédios que têm anti-inflamatório, não estão sendo usados. Você tem recebido muita ligação de amigos, de pessoas? Olha, eu tô com uma tosse. Eu mesmo te perguntei outro dia. Eu tava com uma tosse e falei assim, porra, será que eu tô com coronavírus? Você tem recebido muitas perguntas desse tipo, não? As pessoas perguntam muito? Centenas de mensagens diárias. Mas é assim, você acha que eu tô exagerando? Se eu mostrar meu telefone, assim, no meu Facebook, muitas pessoas perguntando. Primeiro que eu tenho um carinho enorme pelas pessoas que me seguem. Muita. Estão no meu coração. E eu gostaria muito de ajudar cada uma delas. Mas a verdade é o seguinte, eu não posso fazer consultas por telefone ou consultas por vídeo, né? Porque foge do meu parâmetro de paramédica. A minha especialidade é emergência fora do hospital. Ou seja, se eu estiver andando na rua, pessoas estribucham a cara na minha frente, é óbvio que eu vou lá ajudar. Mas é diferente da pessoa bater aqui em casa, me telefonar, querendo uma consulta. Se eu fizer isso, eu vou estar saindo do meu eu não sei como é que fala em português, remit. Vai estar saindo da sua área de atuação. Vou estar saindo da minha área de especialização. Isso aí seria um erro grave da minha parte. Então, assim, Priscila, uma pergunta que eu não sei se surgiu ali ou se era uma pergunta que eu queria fazer, mas máscara. Vai chegar um momento... esse é um assunto que está ganhando corpo aqui no Reino Unido. Em algumas partes, em alguns países já é obrigatório o uso, né? Em algumas partes da Alemanha, inclusive, já é obrigatório. O que você acha? Por que é importante a gente usar máscara? Tá, eu vou falar minha opinião pessoal aqui, não represento o NHS de maneira nenhuma, é a minha opinião pessoal. Eu acho que a máscara deveria ser obrigatória, mas a máscara não tem que ter filtro. Essas máscaras com filtro, elas são para as pessoas que trabalham na área da saúde, né? Para pessoas normais que vão na rua, vão comprar comida, vão passear com cachorro, coisas assim, uma máscara de pano, uma bandana, uma coisa para realmente cortar esse contato com as gotículas das pessoas contaminadas. Mas eu quero lembrar um ponto muito sério aqui, que é o seguinte, a maioria da contaminação do Covid-19 não é feita pelo ar, e sim pelas superfícies, tá? Ou seja, a pessoa contaminada não está usando máscara, tosse, fala, espirra, né? E essas gotículas, elas saem e fica ali naquele corrimão, fica no botão do elevador, fica no metrô, fica no ônibus, né? E a pessoa desavisada põe a mão ali, depois coça o nariz, coça a boca e dessa maneira acaba pegando. Então, se todo mundo usar a máscara, vão ter muito menos gotículas nas superfícies. Dessa maneira, a gente vai se contaminar menos, né? Eu acho que essa é a vantagem. Tem gente falando aqui que viu hoje uma pessoa com máscara de crochê. Aí não adianta, né? Muito, né? Olha, é melhor do que não estar usando nada. É melhor do que não estar usando nada. Mas pode ser uma coisa melhor, né? Mas olha, você tem que usar com um pano com tecido bastante denso. Quanto mais denso for o tecido usado, melhor para a máscara. Tá, a Elisete pergunta sobre se vocês, paramédicos, têm acompanhamento psicológico. Nós temos Cara, o NHS dá um acompanhamento psicológico excelente pra gente, cara, é só pedir. Qualquer momento, inclusive é 24 horas, tem um número aqui que eu posso ligar, se eu ligar agora, vai ter um terapeuta no outro lado da linha falando comigo, 24 horas, se eu quiser falar. Se eu estiver me sentindo deprimida, eu não preciso ir trabalhar, eu só falo pra eles, olha, eu não tô bem emocionalmente, não tô indo trabalhar hoje, aí no dia seguinte eles já ligam pra você te oferecendo suporte.
Quem pede, tem. Para quem pede, tem. Tem gente perguntando sobre a lotação do hospital de campanha, como está a lotação do hospital de campanha em Londres. Eu não sei se a Priscila tem essa informação, até porque ela não é obrigação dela ter essa informação. Eu sei que o hospital de campanha de Londres, que foi montado no leste da cidade, não estava conseguindo atender todo mundo porque estavam faltando enfermeiras. E essa era uma notícia que pintou aqui nos últimos dias. Você sabe de alguma coisa sobre isso, Priscila? Não, isso não é verdade, não. Você está falando do Nightingale? Eu estou falando de lá. Eu estou falando de uma notícia. Eu tô falando de uma notícia divulgada pela BBC e pelo The Guardian, que alguns pacientes não podiam ser atendidos lá, estavam sendo levados para outros hospitais porque estavam faltando, porque não tinha o número necessário de enfermeiras. Você está falando do hospital que foi criado em... Exato, hospital de campanha. Exato. Tá. Esse hospital, ele tem 4.000 leitos de UTI, tá? E foram contratadas várias pessoas para ficar lá. Só que o problema é o seguinte: esse hospital, ele tem uma critéria muito definida para os pacientes que eles vão aceitar. Ou seja, tem várias centenas de pacientes em hospitais de Londres e não podem enviar os pacientes para esse hospital porque esse hospital não aceita. Porque tem que ter a critério que eu não sei, é uma critéria muito bem definida. E até que eu lembre, só tinha 19 pacientes lá. Embora temos 4.000 leitos, só tinham 19 pacientes lá. Isso é outro dia, semana passada. Eu não sei hoje se já tem mais. Certo. Várias pessoas perguntando se o pico, alguém falando em pico, mas pico, na verdade, se o pico do surto aqui no Reino Unido já passou. Segundo essa uma informação que o ministro da Saúde aqui deu, que a gente deu essa semana, que o Reino Unido está entrando no pico agora. Ou seja, as próximas semanas devem ainda ser muito difíceis. Também pergunta sobre luva, Priscila. É bom usar luva para sair? Eu não gosto de luva, porque a luva ela te dá uma falsa impressão que a sua mão tá limpa. Aí você esquece, aí entra de luva no carro, aí, entendeu? Luva, para mim, na verdade, ela atrapalha, não ajuda. A máscara eu sou a favor e suas mãos você vai lavar, álcool gel, lavar. Nem quando for ao supermercado? O supermercado, por exemplo, no ato de ir ao supermercado, à farmácia, que você está ali tocando produtos, não é razoável usar luva ali naquele momento, pelo menos? Eu acho que não, mas isso é uma opinião pessoal minha, porque eu acho que isso vai dar uma falsa... A luva é uma falsa segurança. Porque não adianta tocar com a luva e tocar o rosto depois, né? Não dá para fazer isso. Eu vejo as pessoas aqui indo no supermercado de luva, aí entra no carro de luva, dirige com um carro de luva e entra em casa com a luva. Não adianta nada, né? Agora, a pessoa que não usa luva, ela limpa a mão muito mais. A pessoa que não usa luva tem as mãos muito mais limpas. Então, eu acho assim, máscara sim, luva eu não aconselho, mas aí isso é uma coisa de cada um, né? Cada um faz o que quer. Deixa eu só falar para você rapidinho aqui, que eu tô com a página aberta sobre a situação de Londres, para quem está em Londres, tá? Os casos confirmados de coronavírus significa o quê? As pessoas que foram testadas. Quais são as pessoas que estão sendo testadas? Apenas aquelas pessoas que estão no hospital já com sintomas graves. Nós não estamos testando pessoas com sintomas a menos. Pessoas com sintomas gripais, pessoas com dor de cabeça, pessoas com dores corporais, não estão sendo testadas. Isso aí vocês têm que entender, tá? Então, tem aqui na Inglaterra 133.495 pessoas que foram confirmadas com Covid. Ou seja, são pessoas que tiveram que ir para o hospital porque estavam com problema respiratório e tal. Até agora você falou, né? São 18.100 mortes das pessoas que foram confirmadas. Ou seja, essa morte são das pessoas que foram testadas. Não das pessoas que morreram e não foram testadas. Apenas das pessoas que foram... Então, quem morreu de corona... É um pedaço da realidade, os números, na verdade, como você bem disse anteriormente, né? Quem morreu de corona e não foi testado, essa pessoa saiu da estatística da mesma maneira que a pessoa que teve coronavírus e melhorou em casa de boa, que é a maioria das pessoas, também fugiram da estatística. Então aí o grande perigo das pessoas ficarem obcecadas com números. Os números eles não estão corretos e você fica doido. Exato. Embora não dá para desprezar, eu sempre coloco isso, as pessoas às vezes perguntam, a gente naturalmente, a gente bate no martelo o tempo inteiro mostrando que 80% das pessoas vão ter sintomas leves ou sintomas nenhum, mas essas pessoas podem levar o vírus para outras pessoas que estão mais frágeis
E o número de mortes é alto, sim. Né? Aqui na Inglaterra, em uma semana, isso foi só um pedacinho ali que eles tiraram, houve 8 mil mortes além da média histórica em uma semana. Ou seja, tem muita gente morrendo. Aqui na Europa, só no continente europeu, 110 mil mortes por causa da Covid-19. É um número muito alto. Né? Sim, mas você... Sim, desculpa, fala. Não, é isso. Mas você tem que levar em consideração o seguinte... normalmente, na Inglaterra e no país de Gales, normalmente, antes do Covid, morriam 1.500 pessoas por dia. Isso aí, dados variados. Então, normalmente, todo dia... Exato. Foi um aumento. Esses dados são do escritório de estatística do governo. Sim, o aumento é de 40%. 40%. Não, exatamente. Então, você pensa assim, se 1.500 pessoas já faleceram, agora a gente está falecendo muito mais gente. Exato. Devido ao Covid-19. Agora você tem que pensar o seguinte, essas pessoas, a maioria que está vindo a falecer, são pessoas que já iriam falecer de qualquer maneira. Todos nós vamos falecer de alguma maneira, né? A questão é que vidas estão sendo encurtadas, estão sendo interrompidas, histórias sendo interrompidas, né? Então eu acho que daqui a 5 anos nós vamos olhar para os números para trás, vamos entender quantas pessoas morreram precocemente, 2 ou 3 anos. Ou seja, essa pessoa irá morrer de qualquer jeito, mas morreu 2 ou 3 anos antes por causa do coronavírus. Exato. Então, a gente vai conseguir ter um número exato. Porque, no momento, é tudo muito no ar, assim, né? Pois é. Priscila, tem o seu fã-clube está aqui mandando abraços e beijos, dizendo que você é a melhor. A Priscila é ótima mesmo, além da paixão que ela tem pela profissão de paramédica, é também uma pessoa muito comunicativa e isso ajuda muito na hora da gente fazer reportagem. Eu quero agradecer aqui novamente, Priscila, pelos últimos dias, por ter me ajudado a entender um pouco o seu mundo, pelos vídeos que você mandou do seu trabalho, e quero agradecer por participar dessa live, que eu acho que foi bastante esclarecedora, e que haja próximas, né? Que a gente encontre aqui das próximas vezes, talvez para dar notícias melhores. Obrigado, boa noite, Priscila. Muito obrigada. Eu só queria mandar um beijo para minha fã número 1, que é a Cidinha Werneck. A Cidinha Werneck, ela canta músicas para mim todo dia. Ela manda assim, muitas mensagens. Ela é uma querida. Eu só queria mandar um grande beijo para ela e para todo mundo que me segue também. Muito obrigada. E se vocês quiserem ouvir mais falar sobre o vírus, só na minha página, Priscila Paramédica Londres, no Instagram e também no Facebook. Tá certo. Obrigado, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.